Olá pessoal, vamos para mais uma aula relacionada a projeto elétrico, uma situação, problema, onde eu já tenho um projeto elétrico elaborado e eu quero fazer uma ampliação de carga. Para isso, a aula traz como eu faço o dimensionamento desses dois circuitos com essas novas cargas que estão entrando nessa residência. Boa aula! Olá pessoal! Vamos para mais uma aula relacionada a projeto elétrico. É uma aula situação-problema, ou seja, uma situação-problema em um projeto elétrico que é a ampliação de carga em uma instalação elétrica já existente. Primeiramente, qual é a nossa situação-problema? A nossa situação-problema é o seguinte: uma residência com alimentação trifásica, ela apresenta 6 circuitos de reserva, tá? Para ampliação de carga. Então, já tem um projeto, uma instalação elétrica trifásica, que possui no quadro de distribuição 6 circuitos de reserva para ampliação de carga. Nesse contexto, serão instalados 2 ar-condicionados de potências diferentes. O primeiro circuito que vai ser instalado nessa ampliação é o circuito 7. Será instalado no caminho 1. E o segundo circuito, que é o circuito 8, ele vai ser instalado no caminho 4, né? Eu vou mostrar para vocês o que são esses caminhos no próximo slide. Os eletrodutos dessa residência são instalados utilizando o método A1, que significa eletroduto embutido na parede com cabos unipolares. Vamos trabalhar todos os condutores que vamos implementar, são condutores de PVC, policloreto de vinila. E a queda de tensão admitida é aquela conforme estabelece a NBR 5410, que é 4% de queda de tensão. Então, o primeiro caminho no circuito, eu vou ter uma carga de 2.200 watts desse ar-condicionado. E a carga no caminho 4 é uma carga de ar-condicionado de 3.000 watts de potência. A alimentação da residência é trifásica, 380 volts. Já está instalado lá e é tudo trifásico. As cargas que nós vamos instalar são cargas monofásicas. Aí vem a primeira resolução dessa situação problema para dimensionamento, né? Que é a situação problema para dimensionamento. Como especificar os condutores e disjuntores para os dois circuitos? Como é que a gente faz essa especificação? Então, já existe a instalação elétrica. Vamos passar 2 circuitos, um circuito no caminho 1 e um circuito no caminho 4, que eu vou mostrar para vocês o que é esse caminho. Um ar-condicionado 1 de 2.200 e o ar-condicionado no caminho 4 de 3.000 watts, ok? Então, essa é a situação dos caminhos, né? Então, eu tenho aqui uma residência trifásica, né? Eletroduto aqui embutido, chegando até o quadro de distribuição, e eu tenho aqui caminho 1. Esse caminho 1 é por onde vai passar o circuito 7, que é a carga de ar-condicionado de 2.200 watts. A extensão desse caminho até chegar ao ar-condicionado onde vai ser atendida essa residência, ele tem uma distância de 60 metros. Então, esse caminho todo tem 60 metros. O caminho 4, onde será instalado o ar-condicionado de 3.000 watts, ele possui uma distância máxima de 45 metros. E aqui, distância máxima de 60 metros. Então, os caminhos estão definidos aqui nesses 4 aí, eletrodutos dessa residência onde o projeto elétrico já existe. Abrindo melhor um pouquinho, vocês podem observar que aqui eu tenho o quadro de distribuição, chega um cabo de 10 milímetros, abre para esse caminho, para esse. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 caminhos. O primeiro circuito que eu falei, que é o circuito 7, perdão, esse em vermelho, essa é a nossa ampliação. Esse outro circuito 8 é a nova ampliação, que é o caminho 4. Esse caminho 4
tem distância de 45 metros. E o caminho 1 tem distância de 60 metros. Então, nós vamos lançar um eletroduto passando por esse... Vamos lançar aqui um condutor passando por esse eletroduto aqui. Lembrando que esse caminho 1, ele tem 1, 2, 3 circuitos já existentes. E eu vou passar um quarto circuito. Então, eu posso dizer que o caminho 1 vai ter um carregamento 4, que é a quantidade de circuitos que passam pelo eletroduto. No caminho 4, nós vamos ter também 1, 2, 3, já existia 3 circuitos, eu vou passar um quarto circuito nesse eletroduto. Uma situação, problema que eu estou apresentando para vocês. Aí podemos dizer que o carregamento do caminho 4 é igual a 4 circuitos. Bom, então o que nós temos que fazer primeiro para resolver esse problema? Na verdade, para resolver o problema, eu tenho que fazer o dimensionamento dos condutores e do disjuntor. Para o dimensionamento, eu tenho que fazer o cálculo das correntes. Então, eu vou usar as tabelas de fatores de correção de temperatura, que está aqui. Nós vamos trabalhar com temperatura de 30 graus. Vocês podem observar aqui o fator de correção 1. E aqui eu tenho o fator de correção por agrupamento de circuito. Como os dois circuitos novos vão complementar 4 circuitos agrupados, eu tenho aqui o fator de carregamento que é 0,065, que é o valor que vai ser utilizado. Então, a corrente do circuito que eu tenho que calcular, circuito 7, a potência aparente do circuito 7 é igual à potência ativa, admitindo aqui que fator de potência 1, o ar-condicionado tem aí 2.000 watts. Como que eu acho a corrente? A potência é VI do circuito 7, então a corrente do circuito 7 é a potência pela tensão. Então é 2.200 dividido por 220, que é a tensão dessa residência monofásica. Me dá uma corrente de 10 amperes. Logo, essa é a corrente do circuito 7. Logo, a corrente de projeto do circuito 7 é a corrente do circuito 7 dividido pelo fator de correção de temperatura vezes o fator de agrupamento de número de circuito. Então, é 10 dividido por 1 vezes 0,65. Logo, a corrente de projeto passa a ser 15,38 amperes. Essa é a corrente do circuito 7 que está no caminho 1. Já a corrente no circuito 8, que está no caminho 4, é a potência do ar-condicionado, 3.000 dividido por 220. 3.000 por 220, teremos uma corrente de 13,64 amperes. Calculando a corrente de projeto, que é a corrente de circuito dividido pelos fatores de correção de temperatura, vamos ter 13,64 dividido por 0,65. Isso vai me dar uma corrente do projeto do circuito 8 de 20,97 amperes. Então, já tenho a corrente corrigida do projeto do circuito 7 e do circuito 8, que são, respectivamente, 15,38 e 20,97. Continuando, eu tenho que agora fazer a escolha dos condutores. Como que vou escolher os condutores? Como deve ser feita a escolha dos condutores? Eu vou utilizar dois métodos. O método da capacidade de condução, né? Então, eu vou escolher a escolha dos disjuntores pela capacidade de condução, onde eu tenho aqui a corrente de projeto do circuito 7, 15,38, e do circuito 8, 20,97. O método de capacidade de corrente, eu faço uma consulta à tabela dos cabos. Essa tabela foi extraída da NBR 5410. Eu já, em outras aulas, já mostrei como consultar essa tabela. Então, vocês podem observar, nessa coluna aqui, eu tenho um método de referência. O que é esse método de referência? É como o eletroduto foi instalado. Eu citei que esse problema,
os eletrodutos estão embutidos na parede, né? E os condutores que estão internamente são condutores unipolares. Então, o método de referência é o A1. Como os dois circuitos, o 7 e o 8, são circuitos monofásicos, onde eu tenho fase e neutro, o CC, que é o carregamento, é a quantidade de condutores vivos no eletroduto. Nesse caso, eu vou ter dois condutores vivos, fase e neutro. Então, eu venho nessa linha, método A1, cabo de PVC, método A1, venho aqui, corrente aqui em cor roxa, 1538. Qual é o condutor que eu utilizaria? Condutor de 2,5 milímetros, que daria uma corrente de 19,5. E já o condutor do circuito 8 tem uma corrente de 20,97, eu utilizaria um condutor de 4 milímetros. Isso pelo método da capacidade de condução. Mas eu tenho que testar pelo segundo método, que é o método de queda de tensão. Portanto, para o método de capacidade de condução, eu escolheria o condutor de 2,5 para o circuito 7 e de 4 milímetros para o circuito 8. Porém, eu vou ter que fazer o teste pelo método de capacidade de condução, que eu vou mostrar no próximo slide aí para vocês. Pelo método da queda de tensão, o que vocês podem observar? Pelo método da queda de tensão, nós temos aqui as respectivas correntes de projeto já calculadas para o circuito 7 e o circuito 8, respectivamente 15,38 e 20,97. Pelo método da capacidade de condução, nós já encontramos que um condutor para 15,38 é 2,5, para esse circuito aqui, 4 milímetros. Agora vamos checar pelo método de queda de tensão. A seção do condutor SC aqui, pessoal, a seção do condutor tem que ser maior ou igual a 2 vezes ρ, onde ρ é a resistividade do cobre, no caso que estamos usando o cabo de cobre, L é a extensão do circuito e C é a corrente de circuito ou corrente de projeto, podemos colocar aqui a corrente de projeto, dividido por ΔV, que é a queda de tensão em porcentagem, vezes a tensão nominal, tudo multiplicado por 100. Então, aqui agora eu vou aplicar os valores. Para o circuito 7, 2 vezes 1 sobre 57, que é a resistividade do cobre, foi dado, tá? Isso aqui é 1 sobre 57, a resistividade do cobre, vezes 60, que é a extensão do caminho 1, distância máxima 60, vezes a corrente de projeto, que está aqui, ó, 15,38. Dividido por 4 vezes 220. O que é o 220? É a tensão nominal. O circuito é monofásico, 220. Vezes 100. Isso vai ser igual a 3,68 milímetros quadrados. Então, veja bem, pelo método da capacidade, foi 2,5. Porém, para atendimento à queda de tensão, o condutor é 3,68. Obviamente, eu não posso usar um condutor de 1,5. Por quê? O condutor um condutor de 2,5. Eu não posso utilizar condutor de 2,5. Por quê? Porque ele atende apenas a capacidade de condução. Eu tenho, então, que no circuito 7, eu tenho que utilizar um condutor de 4 milímetros quadrados de seção. Por quê? Porque esse condutor de 4 milímetros de seção, quadrados, 4 milímetros quadrado de seção, atende a capacidade de condução e atende o método de queda de tensão. Já para o circuito 7, o circuito 8, no circuito 8 nós encontramos, pelo método da capacidade de condução, um cabo de 4 milímetros. Fazendo pela queda de tensão, vocês podem observar que a seção do condutor do circuito 8 pela queda de tensão tem que ser maior ou igual a 3,75 milímetros quadrados. Nesse caso, o método de capacidade de condução deu um condutor de 4 milímetros. Então, para o método de queda de tensão tem que ser maior ou igual a 3,76. Portanto, eu posso escolher sim 4 milímetros quadrados
para o circuito 8, que vai atender capacidade de condução e vai atender a queda de tensão. Portanto, nós devemos instalar um condutor de 4 milímetros nos dois circuitos. Aqui tem que ser o condutor de 4 e aqui condutor de 4. Então, esses dois circuitos, circuito 7 e circuito 8, serão circuitos de 4 milímetros quadrados de seção transversal. Por quê? Porque 4 milímetros quadrados de seção transversal atende o método de capacidade de condução e atende ao quesito queda de tensão. Agora, temos que escolher os disjuntores, né? Para a escolha dos disjuntores, devemos atender essas duas inequações para a escolha dos disjuntores, que são definidas para a capacidade de condução desses disjuntores. Na verdade, a escolha do disjuntor, onde N é a corrente e B é a corrente de projeto, que eu chamei de IP, então esse IB e IP é a mesma coisa, são corrente de projeto. E N é a corrente nominal do disjuntor, e Z é a capacidade de condução dos disjuntores. E 2, eu vou mostrar na tabela do disjuntor, ela é a corrente convencional de atuação do disjuntor ou fusível. Isso estabelecido pela NBR 5410. Então, como o circuito 7 e o circuito 8 devem ter condutores de 4 milímetros, qual é o IZ do condutor? O IZ é a capacidade de condução. Eu venho aqui. O método é A1, carregamento 2, então o meu IZ passa a ser 26 amperes, tá? E 2 tem que ser menor ou igual a 1,45 de IZ, correto? Bom, continuando ainda, vamos agora escolher os disjuntores. Veja vocês que, no primeiro caso, para o circuito 7, a corrente de projeto foi 15,38 amperes, que tem que ser menor ou igual a IN, menor ou igual a 26 amperes. O que é esse 26 amperes? É aquele valor que eu mostrei anteriormente. É a capacidade de condução para o condutor de 4 milímetros. Então, dentro desse contexto, para o circuito 7, eu vou escolher um disjuntor cuja corrente nominal é 20 amperes. Já para o circuito 8, a corrente é 20, de projeto 20,97, menor ou igual a IN, menor ou igual a 26 amperes, onde os 26 amperes é o IZ, é a capacidade de condução do meu condutor. Logo, eu vou escolher um disjuntor IN de 25 amperes. Bom, lembrando que eu tenho que atender as duas inequações, não é? A primeira já foi atendida com esses dois disjuntores, para o circuito 7 e para o circuito 8. Agora, eu tenho que consultar a tabela de disjuntores. Então, os disjuntores que eu vou utilizar nesse projeto são os disjuntores, os mini disjuntores da ABB, que é um fabricante de disjuntores. Então, vamos consultar as tabelas deles para verificar se o disjuntor de 25 e o disjuntor de 20 vai atender essa inequação. Então, eu tenho aí agora a tabela de disjuntores. Vocês podem observar aqui que eu tenho os disjuntores. Os disjuntores que eu vou utilizar são disjuntores de quê? São disjuntores monofásicos, tá? Como são disjuntores para ar-condicionado, eu tenho que utilizar os disjuntores da curva C, ok? Tem uma aula aí, que é a aula 136, sobre disjuntores, fala o que é a curva C. Então, eu tenho que utilizar disjuntores da curva C. Por quê? Porque o ar-condicionado é uma carga indutiva, não é tão forte, mas ela tem uma certa indutância. Então, eu vou usar disjuntores da curva C. Se vocês observarem, o circuito 7, eu vou usar um disjuntor de 20 amperes. Aqui é a representação pelo fabricante, que é o disjuntor SH201 TC20.
Olha só, SH20 é a linha de disjuntores da ABB. O 1, depois do 0, representa disjuntor monopolar. O T representa a corrente de curto-circuito desse disjuntor, que está entre 3 e 5 kA. C é a curva do disjuntor e 20 é a capacidade de condução desse disjuntor. Da mesma forma, aqui embaixo, eu uso o disjuntor SH201 TC25, onde C25 é a curva C, T representa o nível de curto-circuito. Agora, observando aqui, os disjuntores da curva C da A2B, qual é a corrente de atuação, que é aquele I2? Corrente de atuação é 1,45 de N. O que é 1,45 de N? Para o primeiro caso, é 1,45 de 20. Logo, esse disjuntor vai atuar com 29 amperes. Lembra que a segunda inequação, olhando aqui, é 1,45 de Z. O IZ é 26. Então, vai me dar aqui, o I2 vai me dar 37,7. Só que o I2 desse disjuntor é 20 vezes 1,45, está na tabela. É igual a 29. Portanto, atende. 29 é menor ou igual a 37,7. Ok? Da mesma forma, eu vou fazer para o disjuntor de 25. 25 vezes 1,45 me dá 36,25. Então, esse disjuntor escolhido, ele tem um I2 36,25. Aí eu volto aqui de novo. O I2 tem que ser menor a 1,45 de Z. 1,45 vezes 25. Né? 36,20. Opa, é 1,45 vezes 26. Isso vai me dar 37,7. Logo, atende as duas inequações. Portanto, eu vou utilizar no circuito 7 um disjuntor da ABB de 20 amperes, curva C. E vou utilizar no circuito 8 um condutor de 4 milímetros com um disjuntor de 25. Para o circuito 7, eu vou usar aqui em cima um disjuntor de 20 amperes e o condutor de 4 milímetros. Para o circuito 8, um disjuntor de 25 amperes e o condutor de seção 4 milímetros quadrados. Dessa forma, a gente encerra essa situação problema, onde foi utilizado o livro de instalações elétricas do João Mamede Filho e também a NBR 5410 de 2004. Um bom estudo para vocês. Espero que tenham entendido a solução desse problema. Sempre fica aí para vocês a dica. Sempre deve ser verificado a capacidade de condução e a queda de tensão, porque a escolha do condutor vai ser em cima daquele método que apresentar e atender aos dois casos, a condução de corrente e a queda de tensão. Um abraço